A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam contigo. Caro irmão, cara irmã, Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo e a fundação da Igreja Cristã, cumpriu-se a promessa de Cristo quando ele diz: quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês receberão poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Caro irmão, cara irmã, no Senhor Jesus Cristo, vivemos em um tempo de medo. São várias coisas que produzem medo, como por exemplo, as notícias de assaltos e crimes violentos, os jornais da TV que ficam repetindo os números de vítimas da pandemia, notícias de corrupção e roubo, o perigo de uma crise institucional, entre outros. Diante de tudo isto, ficamos como os discípulos de Jesus depois da Sexta-feira Santa, atrás de portas trancadas, com medo. Perguntamos: temos quem possa nos ajudar? Tem alguém que possa colocar abaixo as trancas e os grilhões do medo? Ficaram os discípulos sempre presos pelo medo, atrás de portas trancadas? Ouçamos o que o Evangelho nos tem a dizer neste domingo de Pentecostes, um dos textos previstos para hoje, para esse Pentecostes, está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 20, os versículos 19 a 23, que eu passo a ler. Diz lá: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Caro irmão, cara irmã em Cristo, não existem apenas os poderes promotores do medo e da morte. Tem alguém que é mais poderoso. Ele vem ao encontro dos discípulos que se encontram em medo atrás de portas trancadas. Estamos falando de Jesus, o Filho do Deus vivo. Sim, ele que veio apresentar e comunicar o Deus do amor, comunicando a graça, o perdão de Deus, ajudando e animando as pessoas para a nova vida. Foi rejeitado e condenado pelo mundo, foi morto na cruz e sepultado. Ele, porém, foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, vencendo os poderes do mal e da morte, na manhã da Páscoa. Segundo o evangelista João, Maria Madalena é a primeira discípula para quem Jesus ressuscitado aparece naquela manhã, junto ao túmulo vazio. Os discípulos ainda não tinham tido o encontro com o ressurreto. Naquele domingo à tarde, os discípulos estavam em casa, de portas trancadas, com medo. Sim, também eles poderiam ser presos e crucificados pelo império. Todavia, muitos sentimentos confusos pesavam em seus corações, a começar pela culpa, pois eles, os melhores amigos de Jesus, tinham fugido na hora do perigo, abandonando-o no momento em que ele mais precisava de companhia. E agora estava tudo perdido? Precisariam eles conviver com sua culpa, com seu medo para sempre? E é aí que eles são surpreendidos com um fato, a boa notícia. Diz no versículo 19, Jesus veio e se pôs no meio deles. Ele lhes mostrou as provas inequívocas, as marcas dos pregos nas mãos, o ferimento da lança no lado. E os discípulos, em sua culpa e arrependimento, nem precisaram pedir perdão. Jesus já sabia de seu arrependimento e lhes anuncia: e isto é pura graça e amor incondicional. A paz seja com vocês. Isto quer dizer
Está tudo bem de novo. Jesus já os perdoou. Ele lhes conquistou o perdão, a aceitação, mas ele lhes conquistou a paz ampla, porque ele derrotou as forças que produzem medo e morte. Por isso, para não deixar dúvidas, Jesus lhes anuncia 3 vezes ao final deste evangelho, conforme João, a paz seja com vocês. E para que todas as pessoas e povos possam tomar conhecimento desta boa nova, desta estupenda notícia de grande alegria, desta nova condição para dentro da qual Jesus nos colocou e deseja colocar todas as pessoas pelo arrependimento e pela fé, Jesus enviou os discípulos para o mundo, não todavia antes de capacitá-los com o Espírito Santo. Interessante é que neste Evangelho, ao anúncio da paz, segue o envio e a capacitação dos discípulos para a sua missão. E esta, segundo João, é caracterizada pelo anúncio do perdão. Diz no versículo 23, se de alguns perdoarem os pecados, são perdoados. Se os retiverem, são retidos. Martinho Lutero chama este ministério, no Catecismo Menor, de o ofício das chaves e da confissão, conforme aprendemos no ensino confirmatório, na catequese. No contexto imediato, no tempo de Jesus, podemos entender isso assim. Muitos se tornaram culpados com a morte de Jesus, os discípulos pela sua omissão e fuga, as multidões pelo seu incentivo à morte de Jesus quando gritaram, crucifica-o. No contexto mais amplo, todos nós e toda a humanidade incrédula é culpada enquanto não reconhece que o Deus amoroso sofreu por nós na morte atroz de seu Filho inocente. Mas é aí que entra de novo a ação de Deus. Ele age no Espírito Santo para que as pessoas compreendam que Deus estava em Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele faz anunciar o Evangelho. As pessoas reconhecem o amor de Deus, se arrependem de seus maus caminhos, elas aceitam andar nos caminhos de Deus, têm comunhão com Ele sob a sua palavra, experimentam a paz de Deus. Outro exemplo que relaciona perdão e paz. Você cometeu um erro, uma injustiça contra alguém. Depois você o reconhece. Você se arrependeu, você sente muito por isso. E você procura reparar o prejuízo dentro do possível. Aí a pessoa que você ofendeu lhe diz, você está perdoado, está tudo bem, a paz seja contigo. E a partir daí você não mais precisa se preocupar com isso, um peso lhe foi tirado das costas. Mas você experimenta o que também os discípulos experimentaram naquela Páscoa. Diz lá no versículo 20, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Sim, a alegria é a experiência de ser perdoado, é a experiência da paz. Caro irmão, cara irmã, Jesus é vencedor sobre os poderes que produzem medo e morte. Ele vive e entra em nossas casas trancadas. Aos arrependidos e crentes, ele traz perdão e paz. Que também nós, também você e eu, com a presença do Espírito Santo, possamos passar esta boa notícia de grande alegria adiante, que possamos perdoar e motivar para o perdão e então experimentar a felicidade da paz e da alegria. Amém. Que Deus cuide de você. Deus lhe dê muita paz. Que Deus lhe abençoe neste Pentecostes.